Salve, salve galerinha, professor Romulo na área e com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós iremos fazer alguns exemplos aplicando o conceito e as equações que foram apresentadas na aula anterior sobre energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, beleza? Então acompanha aí comigo, vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo, leitura. Uma pequena bola de borracha de massa 50 gramas é abandonada num ponto A, situado a uma altura de 5 metros, e depois de chocar-se com o solo, eleva-se verticalmente até o ponto B, situado a 3,6 metros. Considera a aceleração local da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a energia potencial da bola nas posições A e B. Adote o solo como nível horizontal de referência para a medida de energia potencial. E na B ele fala: como se modificariam as respostas anteriores se o nível de referência fosse o plano horizontal que passa por B? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa interessante a ser feita é o esboço. Então, vou tomar aqui, ó, o meu nível de referência. Aí eu tenho um objeto que está na posição A e a uma altura com relação ao nível de referência, que nesse caso aqui é o solo, ele está a uma altura de 5 metros. Esse meu objeto, ele é abandonado. Então, ele parte com velocidade inicial de 0. E aí, a tendência dele é descer. Ele vai descer, vai bater aqui no solo, bate no solo, e depois que ele bate no solo, ele sobe, aqui no nosso ponto B, a uma altura, com relação ao nível de referência, de 3,6 metros. Então, isso é que acontece na primeira situação. Adotando o nível de referência, né? Sempre a gente tem que definir esse nível de referência para poder fazer o cálculo da energia potencial gravitacional. Agora, a gente vai fazer o cálculo da energia potencial em A, a energia potencial gravitacional. Aqui, nesse caso, eu estou falando do ponto A. Então, aqui você vai fazer mgha, beleza? Aí, o cuidado que você tem que ter é só com as unidades de medida. Então, observa aqui. Ele falou que a massa é 50 gramas. Você tem que transformar isso para quilogramas. Como é que faz isso? Para transformar gramas para quilogramas, você vai dividir isso aqui por 1000. Beleza? Então, você tem que pegar e prestar atenção nas unidades e fazer todas as conversões necessárias. Então, aqui eu vou ter 0,05 quilogramas. Agora, beleza. A unidade de massa está certinho. A altura está bacana, porque está em metros. E a aceleração da gravidade está certinho, metro por segundo ao quadrado. Bem, esse era o único problema que eu tinha que tomar cuidado antes de jogar na fórmula, porque a massa tem que ser em quilogramas. Agora é só substituir os valores. Energia potencial gravitacional vai ser igual a massa, 0,05, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5. A energia potencial gravitacional, aí, portanto, vai ser 0,05 vezes 10 vezes 5, vai dar 2,5 joules. Essa é a energia da minha bolinha quando ela se encontra no ponto A. Agora eu preciso fazer do ponto B. Como é que vai ficar a energia potencial gravitacional para o ponto B? A forma de calcular é a mesma, mgh, só que agora a altura é com relação ao ponto B, HB. Substituindo os valores, a energia potencial gravitacional
vai ser a massa, que tem que estar em quilogramas, vezes a gravidade, vezes a altura, que aqui no caso é 3,6 metros. A energia potencial gravitacional para o ponto B vai ser, portanto, aí, fazendo a continha, 0,05 vezes 10 vezes 3,6, você vai obter aí o valor de 1,8 joules. Essa é a energia no ponto B. Agora, na segunda situação, ele pede como se modificariam as respostas anteriores se o nível de referência fosse o plano horizontal que passa por B. Então, o que é esse plano horizontal que vai passar por B? Eu vou desenhar aqui do lado para tentar fazer a mesma altura. Tá? Então, meu nível de referência agora está aqui, ó, no nível de B aqui. Então, olha só, aqui nós tínhamos o solo. E aqui é o meu novo nível de referência. Tá certo? Que é um plano horizontal que passa pelo ponto B. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu tenho aqui o corpo na posição A, que está a 5 metros com relação ao solo. Tá? Ele tem 5 metros com relação ao solo. Ele vai cair, vai bater aqui e vai subir para a posição aqui em B. Certo? Então, a mesma situação. Aqui, B, com relação ao solo, tem uma altura, ó, com relação ao solo. Só que agora o nível de referência não é mais o solo, é o ponto B, certo? Então, a altura que eu vou considerar aqui agora é essa altura aqui, ó. É essa altura, tá? E essa altura aí, para você descobrir ela, você vai ter que pegar os 5 metros e tirar 3,6. Então, a altura agora que o corpo se encontra é 1,4 metros. Isso aqui com relação ao ponto B. E no caso do ponto B, como ele é o nível de referência, a altura B aqui seria considerada zero. Beleza? Então, você calculando a energia potencial para o ponto A, você tem que energia potencial gravitacional vai ser m vezes g vezes a altura A para essa segunda situação. Tá? Substituindo aí os valores, você tem a massa 0,05 quilogramas vezes a gravidade, que é 10, vezes a nova altura, que é 1,4. Então é só multiplicar todo mundo aí. E você vai obter que a energia potencial gravitacional para o ponto A é de 0,7 joules. Então, observa, ó, mudei o nível de referência, a energia vai mudar também. E o ponto B, como é que vai ficar o ponto B? Como o ponto B é o nível de referência, ele seria um ponto com altura zero, a energia potencial gravitacional neste ponto seria igual a zero. Por quê? Porque está no ponto em que eu defini sendo meu nível de referência, tá certo? Então, qualquer objeto que esteja na posição do meu nível de referência vai ter energia potencial gravitacional zero. Porque, lembrando, a energia potencial gravitacional depende da altura, tá? Então, se não tiver altura, não vai ter energia potencial gravitacional associado. Beleza? Vamos aí mais um exemplo. Uma bala de morteiro de massa 5 vezes 10 ao quadrado gramas está a uma altura de 50 metros acima do solo horizontal, com uma velocidade de 10 metros por segundo, em um instante t0. Tomando o solo como nível de referência e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine no instante t0 a energia cinética da bala, a energia potencial gravitacional da bala. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você vai fazer é calcular a energia cinética, que é o que o item A está te pedindo.
Lembrar, energia cinética é energia de movimento. Então, essa energia cinética vai ser mv ao quadrado dividido por 2. No problema, ele me deu a massa. A massa é 500 gramas. Não pode ficar nessa unidade. Tem que dividir aqui por 1.000 para obter a massa em quilograma. Então, a massa em quilograma vai ser 0,5. Aí ele me falou a velocidade. Velocidade, 10 metros por segundo, está dentro do sistema internacional. Então, para que eu pudesse calcular a energia cinética, eu tinha que tomar um cuidado com o valor da massa, que está em gramas, transformado aí para quilogramas. Feito isso, é só substituir na expressão da energia cinética. Então, a energia cinética vai ser igual a massa 0,5 vezes a velocidade, que é 10. Isso aqui vai estar elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia cinética vai ser 0,5 vezes 100, dividido por 2. A energia cinética vai ser aí, portanto, 50 dividido por 2. Isso aqui vai dar 25 joules. Essa é a energia cinética associada ao movimento da bala desse morteiro. Beleza? No item B, ele pede energia potencial gravitacional. E ele pede para tomar o solo como referência. Então, tá aqui a linha horizontal representando o solo. Esse é meu nível de referência. Tá certo? Tá aí meu nível de referência. E aí a minha bala tá uma posição com relação ao solo de 50 metros de altura. Então tá aí a minha altura. Essa minha bala tem uma massa de 0,5 quilogramas e está sob o efeito da gravidade, que tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, para calcular a energia potencial, pessoal, é simples. É aquela equação que eu mostrei para vocês. Energia potencial gravitacional vai ser m vezes g vezes h. Essa energia, portanto, vai ser 0,5 vezes 10 vezes 50. A energia potencial gravitacional vai ser aí, então, 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 50 vai dar aí 250 joules. Beleza? Vamos agora, pessoal, ao nosso último exemplinho. No sistema elástico da figura, O representa a posição de equilíbrio, módula não deformada. Ao ser alongada, passando pela posição A, a mola armazena a energia potencial elástica de 2 joules. Determine a constante elástica da mola, a energia potencial elástica que a mola armazena na posição B, ponto médio do segmento OA. Então, aqui, ó, a gente já pode olhar para o desenho e já saber aqui, ó, que este ponto B, como é o ponto médio, ele vai valer aqui 10 centímetros. Tudo vale 20, ponto médio 10 centímetros. Beleza. Agora, para determinar a constante elástica da mola, é só você lembrar como é que se calcula a energia potencial elástica. A energia potencial elástica vai ser constante, né, se cai a constante da mola, vezes a deformação elevada ao quadrado, dividido por 2. Então, eu sei que quando a mola está aqui no ponto A, a energia armazenada na mola é de 2 joules. Então, é só substituir na expressão. Lembrando que, como isso aqui está em centímetros, eu tenho que transformar para metros. Tá? Então, olha só, o x é 20 centímetros. Para transformar para metros, eu tenho que dividir por 100. Isso aqui, então, vai dar 0,2 metros. Beleza? Agora é só substituir na expressão. Energia potencial elástica, lá do problema, 2 joules. Aí agora a gente substitui os valores.
2 é igual a K, que é a pergunta que foi feita no problema, né? No item A, ele está pedindo para a gente calcular essa constante. A deformação da mola é 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 aqui que está dividindo, eu vou jogar ele lá para o outro lado multiplicando, então vai ficar 2 vezes 2, 4, igual a 0,2 ao quadrado, nós vamos ter aqui 0,04K. Esse valor que está multiplicando K vai passar dividindo. Então, eu vou ter 4 dividido por 0,04. Fazendo a divisão, nós vamos obter que a constante da mola vale 100 newton por metro. Tá? Essa aí, então, é a resposta para o nosso item A. Ali no B, ele pede energia potencial elástica que a mola armazena na posição B, que é o ponto médio do segmento. Energia potencial elástica. Aí, olha só, o que eu já sei de informação? Que a deformação é 10 centímetros. Tem que dividir por 1000 para transformar para metros. Então, isso aqui vai dar 0,1 metro. Acabei de calcular a constante da mola. 100 newton por metro. E aí eu vou ter que determinar o valor dessa energia potencial, que a gente calcula K vezes x ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos substituir aí os valores. O K é 100, a deformação é 0,1 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Energia potencial elástica vai ser 100 vezes 0,1 ao quadrado, que vai dar 0,01, dividido por 2. Multiplica isso aí por 100, você vai ter 1 dividido por 2. Isso aqui você já pode deixar assim, tá? Se você quiser colocar em decimal, é só escrever 0,5 joules. Então era isso aí para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.